diferentes em cada culto. Em cada reunião nossa, nós temos visto o Espírito Santo atuar. Quantos milagres aqui já têm acontecido? E eu creio, porque é algo que eu tenho clamado, buscado de Deus, para que isso se intensifique, aumente, superabunde. E muitos aqui são testemunhas das coisas que têm acontecido. Aquela unção do riso, que pegou um que não estava aqui, estava no hospital. Quem ficou sabendo disso? Estavam aqui. Foi uma unção de riso que pegou a igreja inteira. E o Éder, um membro, posso dizer ainda praticamente novo, ele tinha sido curado da clavícula instantaneamente. Ele falou, estou assustado, porque eu estou há 1 ano com esse problema. E eu senti a cura instantânea. Ele foi, não tem mais nada. E nessa quinta-feira, que foi quinta-feira retrasada, ele ia trazer um amigo dele. E na hora o amigo dele falou, olha, eu tive que vir fazer uma cirurgia do joelho. E na hora ele falou por telefone o que estava acontecendo na igreja. Está acontecendo algo que eu nunca vi aqui. Sinal de Deus. E ele começou a rir do outro lado. Não rir de caçoar, não de rir de zombar. Mas rir porque a unção é uma coisa que se transfere, ela se propaga. É algo real. Espiritualmente falando, ela chega a ser palpável, a gente sabe disso. Ele começou a rir. E ele estava entrando no centro cirúrgico. Ele já ia desligar o telefone. E de repente ele comentou com os médicos, o cirurgião, lá, os médicos que estavam lá. Eles começaram a rir. De repente foi uma alegria, uma unção de riso dentro do centro cirúrgico. O médico pôs lá uma música. E foi um negócio assim, eu nunca vi isso, ele falou. Para você entender o poder de Deus. Como se manifesta o poder de Deus, o que Deus faz. Por isso que nós não podemos deixar de buscar. De alguns meses para cá eu tenho buscado a cada dia, de uma maneira cada vez mais intensa. Eu tenho visto sinais, milagres, prodígios e maravilhas. Porque são sinais de apostolado. Já há muito tempo que eu tenho reivindicado isso de Deus. Porque eu digo a ele, olha, são sinais de apostolado, Deus. Agora, é uma questão sua, um problema seu, que o Senhor dê isso. E as coisas têm acontecido, eu fui ministrar nessa igreja de Cajamar, que está assim, explodindo de crescimento, depois que nós fomos lá. A ponto de ele já está mudando o mês que vem, um lugar para 1000 membros. E Deus levou o avivamento lá. E ele me agradece assim de uma maneira quando que eu fui agora na quarta-feira, né, passada. E coisas aconteceram lá, gente. Das dores saírem instantaneamente. E daquela mulher que largou as muletas e saiu andando. Ela mesma jogou as muletas e saiu andando. Surdo ouviu, então uma coisa assim absurda. Isso é pouco ainda. Eu falo, isso é pouco, hein? Peraí, os sinais de apostolado são maiores. E a cura do meu xarazinho, o Miguel, pra vocês terem uma ideia, a miastenia é uma doença incurável, que vai atrofiando os nervos, vai minando a força motora ou psicomotora, não é isso? Eu não sou médico, mas eu vasculho tudo, porque eu faço isso. E eu coloco diante de Deus cada tipo de enfermidade. Você precisa ser inteligente quando ora a Deus. É cálculo renal, dissipa cálculo renal, vivifica rins que não estão funcionando. Eu vou colocando tudo. Esclerose múltipla, cara. Esclerose múltipla. E eu vou colocando lá.
E uma das coisas que eu já tinha colocado diante de Deus era a minha astenia. E Deus curou o menino. Ela trouxe um exame antes e um exame depois. Não é isso, Luciana? Ela está aqui, ela não vai me deixar mentir, porque é verdade que eu estou falando. Ela viveu isso na vida dela. Uma outra pessoa que está meio lero-lero, que Deus curou de metástase. Eu tinha mandado um recado da parte de Deus para ela que, olha, Deus está te dando a última chance. Não brinque mais. Porque ela já tinha sido curada, voltou lá, Mãe de Santo, sei lá onde. E aí eu mandei o recado, ela veio na semana seguinte, foi isso? Ela veio correndo aqui na parte da tarde, eu atendi, ministrei, ela chorou muito, eu ministrei a cura e ela, depois, naquela semana ou na semana seguinte, ela foi fazer exame, ela foi na médica e a médica mesmo ficou impressionada porque ela estava sendo curada. E foi curada de metástase, estava com câncer, tireoide, fígado, o que mais? Pulmão, ossos, fígado, pulmão, ossos e laringe. Deus curou ela. Você pode dar um aplauso a Jesus? Porque, amados, a pastora Verinha tinha 400, 500, 600 de diabetes, não é isso? Ela já estava meio invocada cada vez mais com o diabo. Aí nós fomos no encontro do portal que teve lá no sítio. Eu senti no meu coração, que eu fiquei com muita compaixão naquele momento. Falei, olha gente, vem aqui, vamos orar por ela. Eu não admito mais isso na vida dela. Porque ela tem uma função importante no reino, né? Ministra de cura e libertação, é líder de cura e libertação, de intercessão. E o diabo vai largar a mão de ser besta agora. E nós oramos. Ela foi curada. Agora até o marido fica assustado. Não, você não pode ter só 90, 80. Você não pode ter. Está acontecendo alguma coisa errada. Não, é que ela foi curada. Errado está acontecendo com o diabo, que ficou com diabetes. Ficou com 1000 de diabetes, o diabo. E ela nunca mais. Amém, amado? Aleluia. Por que eu estou dizendo isso? Em primeiro lugar, para glorificar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Porque Ele é o único digno da nossa adoração, do nosso louvor. Porque uma das coisas que você veio fazer, que é a principal, eu julgo ser a principal, é adorá-lo. Está junto com a congregação para adorá-lo. Uma das formas de adorá-lo também é ofertar a esse Deus todo-poderoso, supremo, maravilhoso, sumo pastor, e por aí vai. E a outra coisa que você vem fazer é ouvir a respeito do reino de Deus. E quando eu falei sobre essas coisas, sobre esses milagres, essas curas, isso nada mais é do que cultura do reino. Ok? Cultura do reino que nós precisamos viver e conhecê-la cada vez mais. Já que pressuponho que todos aqui tenham, de alguma maneira, entrado no reino. De alguma maneira, não, porque é da água do Espírito. Palavra e Espírito Santo que se entra no reino. Quando você está formado em Cristo, você entra no reino. Amém? Para ser um filho legítimo, genuíno de Deus. Porque a gente vê tanta esquisitice hoje por aí, amados, que não dá. Você vê que muita gente não está praticando a cultura do reino. E quando precisa falar a respeito do reino, não tem como falar. Porque ele não está culturado, ele não está revestido, ele não está empoderado das coisas do reino. Então como é que ele vai falar? E aí que está a questão. Por exemplo, cada nação, cada país, cada comunidade, cada etnia, cada tribo tem a sua cultura. Você pode tirar tudo de uma pessoa, menos a cultura. Cultura é uma coisa que está enraizada na vida de uma pessoa, de acordo com o lugar onde ela vive, onde ela nasceu. Amém? Tanto é que, por exemplo, os missionários, quando vão ser enviados para algum país,
pelo Espírito Santo. Amém? Cadê a Isa? Cadê a Isa? Ah, com os adolescentes. Amém. Glória a Deus, isso mesmo. Está lá ministrando a cultura do reino para eles. A pessoa tem que, em primeiro lugar, se aculturar para ser enviada. Porque a minha chamada é Etiópia. Vai lá e toma o maior pau, que não se aculturou, não aprendeu as coisas do país. Não é verdade? Então é uma coisa que precisa ser feita. Agora, se nós entramos no reino de Deus, nós passamos a pertencer a algo que não tem nada a ver com a terra. Então é óbvio, é lícito e é lógico que nós tenhamos que aprender acerca do reino ao qual começamos a fazer parte. Isso tem que acontecer na nossa vida, senão, como é que você vai poder pregar a respeito do reino de Deus? A começar dentro da tua casa, porque o reino de Deus precisa começar a acontecer primeiramente dentro da sua casa. Quando Jesus começou a falar, ele falou, pra você ter uma ideia, vai. Na antiga aliança, não se fala nada do reino dos céus, porque não tinha chegado ainda. Não tem palavras relacionadas ao reino dos céus na antiga aliança. Porque quem iria trazer seria alguém lá do céu. Amém? E quem trouxe foi Jesus. Cristo, que estava em Jesus. Cristo Jesus. Ele começou a falar do reino. Ele começou a pregar sobre o reino de Deus. Então, para você começar a entender aqui a nossa conversa, no Novo Testamento tem cerca de 85 citações a respeito do reino de Deus, enquanto na antiga aliança não tem. Jesus falou cerca de 20 parábolas, 20 e poucas parábolas, acerca do reino dos céus. A primeira frase de Jesus foi: arrependei-vos, porque está próximo de vós o reino de Deus. E a primeira citação foi quando Jesus começou a preparar as veredas para Jesus, para o Messias. Quando ele diz lá em Mateus capítulo 3, 2, arrependei-vos, porque está vindo, está próximo de vós o reino dos céus. E ali começou. E o que é o reino dos céus, ou o reino de Deus? Fazendo uma síntese. Romanos 14, 17. O reino de Deus não é comida nem bebida. Ele está dizendo, não é superfície, não é superficialidade, não é nada comparado com este mundo. Está dizendo que não tem nada a ver com este mundo, porque este mundo vive pelo ventre, vive pelos seus próprios interesses, não interesses do reino dos céus. Amados, como tem uma multidão que não está vivendo as coisas acerca do reino dos céus. Então ele entrou num círculo vicioso de uma rotina tal que o reino dos céus fica muito distante. Tomara que não seja tarde, porque eu tenho ouvido falar que agora, olha, não tem mais tempo. Algo que eu tenho ouvido falar em muitas mensagens, muitas pessoas que têm tido sonhos, visões, revelações acerca da volta de Jesus, porque antes você ouvia falar, Maranata, vem Jesus, ou Jesus virá. Jesus voltará. Eu via isso há 30 anos atrás, quando me converti, e quando eu tinha 7 anos de idade, primeira vez que eu vi o evangelho por uma tia, que era cristã, e que pregava, você vê há quanto tempo, ela falou, Jesus vai voltar. Depois você começou a ouvir falar, talvez uns 20 e poucos anos para cá, ele está voltando, Jesus está voltando. E era essa a tônica da mensagem. Hoje não tem mais tempo. Agora, quando muitos vão entender isso? Quando? Veja bem, então lá fala que não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Uma coisa completamente, diametralmente oposta ao que você vivia antes. Um dia você teve um encontro com Cristo, ok? Você não tinha paz. Você tinha um vazio dentro de você. Todos nós éramos assim, não adianta dizer que não. Não tinha vazio. Tinha.
Porque o reino de Deus não estava lá ainda. O poder de Deus não estava lá dentro. O conhecimento de Cristo não estava lá, teu espírito estava mortificado. O meu espírito estava mortificado. Então havia aquele vazio, mas um dia você teve um encontro com Cristo e de repente o reino começou a se apoderar de você. Você começou a receber palavras, você começou a receber ministrações e de repente você começou a receber uma paz que você jamais imaginava que pudesse existir. A paz começou a entrar dentro de você. Muitas vezes você não dormia, muitas vezes você era uma pessoa angustiada, que vivia de um lado para o outro, sem saber que direção tomar, o que fazer dessa vida, muitas vezes com raiva dessa vida, muitas vezes até deixou passar pensamentos de pôr um fim em tudo, de desistir de tudo. Quantas pessoas? Vou dizer que eu pensei isso, antes de estar em Cristo, de conhecer o reino. Mas de repente essa paz começou a entrar dentro de você, você teve um encontro com ela. E de repente você começou a ter direção, porque a paz de Cristo nos dá direção. Ela nos guia, fala a palavra de Deus. Você será guiado pela minha paz. Isaías 55. A paz de repente começou a te dar muitos rumos na sua vida que você não tinha. Você começou a sentir uma presença que você não sentia. E de repente veio a justiça, você começou a ser justificado por Deus. Eu estou falando uma justiça que não existe aqui no mundo, que não é uma justiça humana, que não é uma justiça de juiz nenhum da terra, mas é uma justiça celestial, em que este poder do reino de Deus começa a te justificar em muitas situações em que você não precisa muitas vezes se justificar ou falar alguma coisa, porque essa justiça que está te revestindo começa a te justificar. O sangue de Jesus nos justifica, não nos falamos assim. Deus nos justifica. E a justiça que se manifesta é que essa justiça de Deus vai te tirar do pecado. Porque o pecado é uma injustiça no mundo. Deus nunca quis o pecado na vida do homem. Mas ele pecou porque ele quis pecar. E isso entrou no mundo e chegou até nós. Por isso Deus envia o Filho com o reino, para começar a pregar e falar do reino. E essa justiça começa a se manifestar na sua vida e você começa a ter vontade de falar dessa justiça para outras pessoas. De tirá-las também do pecado. E de mostrar para elas, olha, então você precisa. E eu agora tenho uma alegria que eu desconhecia antes. Paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Mas não é uma alegria passageira, uma alegria que você ganhou um presente e dura 2, 3 dias e depois vai embora. Não é uma alegria terrenal de você ver coisas que você recebe. Ou, ganhei um carro e você fica alegre, vamos dizer lá, por 15 dias. Vai. Mas depois se torna uma rotina você olhar para aquele carro e vai embora aquela alegria. É uma alegria temporal, mas a alegria do Senhor, ela permanece na sua vida. E eu vou dizer mais, mesmo diante de coisas difíceis que nós tratamos muitas vezes. Eu não estou dizendo que você nunca mais vai ter problema. Não, você vai ter, e às vezes vai ter até problemas maiores do que você tinha. Mas é o seguinte, você vai suplantá-los com paz, justiça e alegria no Espírito Santo. É diferente. É o reino que chegou lá. Mas há uma necessidade de nós começarmos a nos aculturarmos neste reino. E começarmos a querer saber do reino. Amados, logo que eu me converti, eu comecei a ouvir a palavra de Deus. Eu comecei a ler, no começo eu até dormia, porque vem a opressão mesmo. O diabo não quer que você comece a saber das coisas do reino de Deus, porque aquilo vai te transformar totalmente. Ele continua numa esperança ainda de te ter de volta. Então, dá sono, vem aquela opressão, às vezes você não consegue dormir. Mas de repente, você começa a sentir algo novo, algo diferente que você quer começar a conhecer direito. E você começa a ser impulsionado para conhecer os estatutos do reino, a cultura do reino, a instituição,
a constituição do reino, e cada vez que você conhece, você quer conhecer mais. Pelo menos eu fui assim, e eu sou assim. Não passa um dia que eu não pense no reino, que eu não fale a respeito do reino, e que eu não busque a Deus por causa do reino dele. Porque eu sei que ele precisa ser propagado. Eu sei que ele precisa ser dito. E eu sei que eu preciso ter unção para isso. Eu preciso ter conhecimento da glória de Deus para isso. Eu preciso ser empoderado por isso na minha vida. Porque senão eu vou passar vergonha lá fora. Quando eu tiver que falar da cultura do meu reino, aonde eu pertenço, eu tenho que dizer com propriedade o que eu vou estar fazendo ali. Aqui eu fui enviado em determinados lugares. Amados, e eu tenho prazer de falar. Você tem prazer de falar daquilo que você conhece, não é verdade? Se você é um cara bom na matemática, se você é um cara expert na matemática, você vai querer falar da matemática. E você vai querer que outras pessoas lhe deem somas ou multiplicações ou equações para você resolver, né? Você fica até procurando, porque você sabe, você é um expert na matemática. Se você é um expert no reino de Deus, você vai querer falar do reino de Deus. E eu vou dizer, Jesus como homem, ele passou 30 anos estudando acerca do reino de Deus, porque ele esvaziou-se. Põe lá Filipenses 2:8. Ele não nasceu sabendo, já que ele teve que se esvaziar. Não sei se existiam universidades, mas com certeza lá entre os rabinos, Jesus fez a sua universidade. Jesus foi nas sinagogas. Jesus foi se aprofundar nos rolos proféticos, de todos os profetas até Malaquias. Jesus foi estudar o Pentateuco. Jesus foi buscar a sabedoria do alto. A palavra diz, lá em Lucas capítulo 2, que ele se enchia de sabedoria. Não é que Deus lhe dava, sabe? Deus lhe deu sabedoria, não. Diz que ele se enchia de sabedoria. Diz que ele se enchia de conhecimento. E Deus ia lhe dando crescimento. Amém? E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Ele não disse, eu sei tudo. Cristo está dentro de mim. O próprio Deus está dentro de mim. Eu sei tudo. Eu não preciso de nada disso. Eu já sei, como muita gente faz, pensa que sabe. Aquele que pensa ser alguma coisa, engana-se a si mesmo. Não que de mim mesmo eu possa pensar alguma coisa. Paulo disse lá em 2 Coríntios 3, porque a minha capacitação vem de Deus. Isso começou a marcar o ministério de Jesus, o fato dele ter se humilhado, se esvaziado, tomando a forma de homem, de servo, e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, o crescimento de Jesus, o levantar de Jesus, foi acontecendo na sua caminhada aqui. Amém, amados? E ele, como homem, ele foi tomando conhecimento acerca do reino de Deus, que ele tinha que pregar. Ele veio trazer o reino de Deus. Então ele tinha que conhecer, ele tinha que orar, e o Pai ia lhe falando. Amém? A primeira frase de Jesus, Mateus 4,17: arrependei-vos, porque está próximo de vós o reino de Deus. E dali para frente ele foi falando do reino de Deus. Mateus 4,23, põe lá. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Aleluia. Agora o negócio é o seguinte, você não é mais testemunha de Jesus. Amém, amados? Testemunha foram aqueles que andaram com Jesus. Pessoalmente andaram com Jesus, por isso eles foram testemunhas. E Jesus falou para ele, lá em Atos 1:8, sereis as minhas testemunhas. Eles foram testemunhas, porque viram tudo de Jesus, receberam de Jesus pessoalmente. Mas acontece o seguinte, Paulo foi o primeiro que disse que ele não era testemunha, ele era embaixador de Cristo. Aleluia, testemunhas só foram os 12 ou os 11. Nós hoje somos
representantes do reino de Deus. Eles foram testemunhas de Cristo e nós hoje somos representantes. A partir de Paulo a coisa mudou. Por isso que Jesus falou para Tomé, olha só que tremendo isso, amados. Nós precisamos entender quem nós somos. E tudo que nós temos possibilidade de fazer com relação ao reino de Deus. Porque quanto mais você se encher das coisas do reino, mais ele vai acontecer. Mais ele vai se manifestar, porque é isso que Deus quer que aconteça. Amém, amados? E como eu disse, o reino de Deus tem que acontecer primeiro dentro da sua casa. É lá que ele precisa ser estabelecido em primeiro lugar. Agora, olha só. Hoje, qualquer país que eu for, qualquer nação que nós formos, qualquer lugar que você estiver, você não é mais testemunha, representante. Você está representando um reino que não tem fim, um reino de vida eterna. Qualquer reino, qualquer outro reino, ele tem um fim, mas o reino de Deus não tem um fim, ele é eterno, e nós vamos reinar eternamente com ele. Então nós reinamos a partir de já, amados, porque nós o representamos a partir de já. Amém, queridos? Glória a Jesus. Não é o que muitas vezes nós pensamos, ó vida, ó azar, ó não sei o quê, e ficamos despejando um monte de reclamação. Tem até um vídeo aí que eu recebi, acho que eu passei para alguns, negócio de reclamação que ele fala. O que sai da boca de muitos crentes, reclamação ou falar dos outros. Você já viu que absurdo que é isso? Quando alguém está falando de alguém, eu passo longe, eu não quero saber disso. Eu quero saber do reino. Eu quero conhecer o reino. Eu quero conhecer aquilo que me salvou e que me revestiu. É isso que é interessante, porque é isso que te conduz nessa vida, isso que te faz você conquistar as coisas nessa vida, isso que te faz andar altaneiramente nessa vida, isso que te coloca cada vez mais para cima, isso que te coloca cada vez mais perto de Deus, isso que faz com que você seja cada vez mais cheio do Espírito Santo de Deus, isso que faz com que os milagres, sinais, curas, prodígios, maravilhas, eles se manifestem, porque é cultura do reino. Aleluia. E Jesus foi. Se você vê as bem-aventuranças, a primeira bem-aventurança, Mateus 5,3, ele diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Ele vai pregando. Chega em Mateus 6, ele vai falar, ensinar a oração para os discípulos, porque eles queriam aprender. E ele fala, como é que começa a oração? Ele diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Olha que importante. E ele termina falando do reino. Não me deixes cair em tentação, mas livra-me do mal, porque teu é o reino. Uau! E ele vai falando das preocupações em Mateus capítulo 6, ele continua falando sobre as preocupações das coisas dessa vida. Falou, não vos preocupeis, porque ele está falando a pessoas que para elas pertence o reino de Deus. Então ele está fazendo uma comparação, como querendo dizer para eles, vocês não são mais daqui. Falou, não vos preocupeis com as coisas dessa vida, que a vida de comer, vestir, beber. Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, não ajuntem celeiros, todavia o vosso Pai Celestial as alimenta. Veja Salomão, mesmo com toda a sua glória, a glória dele mesmo, não se vestiu como o lírio do campo. Quanto mais vós. Ele diz, olha, essas coisas são para os gentios. Para vocês não. Porque o vosso Pai, amém? Nós somos filhos do reino. Filhos da luz. Nós somos comprados por altíssimo preço. Nós não somos mais daqui, andamos aqui por causa do reino. Estamos aqui ainda por causa do reino. Caminhamos aqui para falar do reino para as outras pessoas, para manifestá-lo, aleluia. Então, olha, nós não podemos nos preocupar com isso, porque nós temos um outro reino, temos a cultura dele, e o Pai sabe de tudo que nós precisamos, e ele vai dizendo, olha, com vocês não é assim, o Pai sabe, olha, buscai primeiro o reino dos céus de Deus, e a sua justiça, que faz parte do reino, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Jesus, ele foi suprido em tudo, não é porque ele era filho, lógico que ele foi suprido, não, porque ele trabalhava para o reino. Porque ele falava do reino.
Porque ele respirava o reino, dormia o reino, acordava o reino, caminhava o reino. E o pai mandava, empurrava pessoas para supri-lo, para investir no ministério dele, até com seus bens, como aquelas mulheres em Lucas capítulo 8, Joana, a esposa do procurador de Herodes, Maria Madalena, Susana e muitas outras, que investiu nele com seus bens. Por quê? Porque ele vivia só para falar do reino de Deus. Amados, quando muda essa ótica na nossa vida, de repente milagres financeiros começam a acontecer, porque Deus vai ver que você está respirando o reino, comendo o reino, você está com a cultura do reino. Então o que ele faz? Ele te empodera, amém, amado? Isso é obra do Espírito de Deus, que trouxe o reino na sua vida. O reino de Deus está dentro de você. Não vai se manifestar fisicamente só lá no final, que ele vem fisicamente, mas ele já está dentro de você. Você faz parte dele. Por que não viver por ele? Hein? Presta atenção aqui. Hein, amados? Por que não viver por ele? Se você vai ver toda a trajetória de Jesus e todas as palavras, ele de repente começa a falar das parábolas acerca do reino. Daqui a pouco ele começa a ministrar para as pessoas acerca do reino. Ele vai indo. E Paulo, ele compreende isso muito bem. Atos capítulo 28, versículos 30 e 31. Pode pôr. Você põe só quando eu pedir, tá bom? Senão, eles ficam olhando lá e perdem o fio da meada. Porque eu quero que você seja empoderado pelo reino de Deus hoje, em nome de Jesus, amados, por favor. Você tem que entender que você não é mais daqui. E que enquanto você estiver aqui, você precisa viver o reino aqui. Para que as pessoas vejam da onde você é. Falei assim, essa pessoa não é daqui, ela é de outro mundo. Quantas vezes pessoas chegam a dizer, você é daqui, você é desse mundo? Porque, amados, eu não deixo para depois. Onde eu estou, eu falo do reino de Deus. Ela é testemunha. Muitas pessoas que andam comigo é testemunha disso. Eu não deixo de abrir a minha boca para falar das coisas do reino de Deus. Porque eu bem sei que se eu estou vivo aqui nessa terra, é porque eu tenho que falar do reino. Porque Deus tem propósitos concernentes ao seu reino. E morou 2 anos inteiros na casa que alugaram em Jerusalém. Paulo, está falando acerca de Paulo, e recebia todos os que o visitavam. Versículo 31, olha o que diz. Pregando o reino de Deus, ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus. 2 anos em Jerusalém, falando do reino todos os dias. Então ele entendeu por direção de Deus, porque Deus fala ali, no capítulo 14, se não me engano, num dos capítulos de Atos, Deus fala, Paulo, você vai ficar aqui 2 anos, porque eu tenho muita gente aqui, você vai ser protegido, então fica aqui, que eu quero que você pregue o reino, fale do reino aqui, para que depois eu te mande para uma outra missão, amém, amados? Agora tem uma coisa muito importante, Jesus falou assim para os discípulos, por isso que na tua casa é o primeiro lugar que tem que manifestar, com poder, hein? E o reino de Deus não é lero-lero, não é historinha, não é coisa que não tem poder, coisa que não tem substância, consistência. Não, o reino de Deus tem substância, tem consistência, tem dons, tem talentos, tem cura, tem milagre, tem sinal, tem libertação, tem transformação, tem renovação, aleluia, tem o ouvir a voz de Deus, a intimidade, aleluia. Jesus falou para os discípulos, não saiam de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele estava dizendo assim, vocês não podem falar do reino, vocês precisam ser revestidos. Enquanto não forem revestidos, não tem como vocês fazerem alguma coisa. E Jesus? Lucas 4:14. E Jesus? E Jesus, depois de 30 anos, onde ele aprendeu, viveu, trabalhou, ele vai para o batismo, sai do batismo, abre os céus, vem o Espírito Santo sobre ele, em forma corpórea de uma pomba, mostrando que o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo leva ao deserto para ser tentado, 40 dias ali, e quando ele sai dali, ali estava sendo aprovado, apto a falar do reino
Olha só, então voltou, isso depois do deserto. Então voltou Jesus para a Galiléia no poder do Espírito, e a sua fama correu por toda a vizinhança, porque começou a se manifestar o reino, e as pessoas começaram a saber, olha, tem um homem lá que está curando, tem um homem lá que está falando coisas que eu nunca ouvi. Este fala como quem tem autoridade, não como os escribas e fariseus. Este homem eu vi levantar paralítico, aleijado, coxo, mudo, surdo, cego. Eu estou vendo coisas extraordinárias, vamos lá ver. Só depois que ele começou a falar do reino mais com poder. Foi diferente. Você vai falar com poder. Você vai falar com poder. E eu quero dizer algo. Deus está mandando te dizer mesmo. Hoje mesmo está brotando uma sede, uma fome para você conhecer mais acerca do reino de Deus. Porque Deus está falando contigo. Amém, amados? Glória a Deus. Ele só pôde começar a falar do reino depois que ele foi cheio do poder. Uau! Assim como Jesus falou para os discípulos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Paulo diz, 1 Coríntios 2, versículo 4 e 5, aleluia. Põe lá. A minha linguagem, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, versículo 5, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Reino. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios 4, 20. Vai vendo, amados, nós precisamos. Não tem jeito para nós. Não tem jeito, amados. Começa a buscar, você vai ver a mudança que é. A mudança, porque eu vi isso na minha vida, e é impossível que não seja na sua vida também. Eu posso pregar acerca do reino de Deus para você, e as coisas que são pertencentes ao reino de Deus, mas eu não posso chegar aí e te levantar para o reino. Não, você tem que fazer a sua parte. E vou te dizer mais. Cada vez que você recebe alguma revelação, porque é tudo lá do céu, não é daqui, amém? Aquilo te dá mais ânimo, mais ímpeto para você buscar. Mais ímpeto. Às vezes ela nem sabe, parece que não está acontecendo nada. Eu estou lá, às vezes até vendo televisão, eu estou ligando, conectando com as coisas do reino. Olha só esse negócio. Olha o que diz a palavra. Estou quietinho. Vou dormir, às vezes Deus fala comigo na cama, onde eu estou, antes de dormir. Porque eu estou pensando no reino santo, Deus Todo-Poderoso. Eu sou da onde? Vou pensar em quê? Lógico, eu tenho que pensar nas coisas que eu tenho que fazer. Vamos dizer, normalmente daqui da terra, mas eu estou conectado lá. E aí as coisas fluem. De repente abre uma porta. De repente vem uma oferta. De repente o negócio está meio assim, vem uma oferta. Porque lógico, eu estou tratando do reino. E Deus sabe disso. Eu falo, pai, é o seguinte, estou tratando do teu reino, hein? As coisas poderiam ser muito mais fáceis para muita gente. Para muita gente, escuta o que eu estou te dizendo, para muita gente mesmo. Poderiam ser muito mais fluentes se nós começássemos a entender isso. E começássemos a buscar as coisas lá do alto com muito mais fervor. Nossa vida mudaria, a vida de muita gente mudaria mesmo. Eu não vou morar aqui. Eu não estabeleci a minha habitação definitiva aqui. Dá licença. Aqui eu estou de passagem. Nem Jesus falou. Na parábola do bom samaritano, ele fala o samaritano que é de passagem. Estava falando acerca dele mesmo. Amém, irmãos? Porque há um problema aqui na vida de muitas pessoas. Quando elas começam a melhorar de vida, elas começam a mudar de residência. Começam a sair lá de cima e começam a se plantar aqui na terra. Pode ter certeza disso que eu estou falando. Nossa, agora eu pude comprar um carro melhor. Agora eu pude comprar uma Porsche. Vamos exagerar. Agora eu pude comprar uma SUV.
SUV. Agora eu pude comprar uma casa lá no condomínio Alfa Conde. Ó, né? Que beleza. Aleluia! Agora eu estou morando num apartamento de 845 metros quadrados. Agora eu chutei o pau da barraca, aí todo mundo gostou. Agora todo mundo gostou. Mas vocês não gostam quando eu falo do reino, hein? Falando de algo muito melhor que isso. E de repente essas pessoas começam a se estabelecer, ou a estabelecer sua moradia definitiva aqui na terra. E o reino vai ficando distante. Distante, distante. Aí ela não entende mais nada a respeito do propósito de Deus para com a vida dela. Meu Deus. Ser cheio do Espírito Santo. Ser cheia do Espírito Santo. Ser tomada pelo Espírito Santo. Ser envolvida pelo Espírito Santo. Aleluia. Respire o Espírito Santo. Deus nos deu uma respiração que é lá do céu. O Espírito Santo. A glória dele. Aleluia. Lama xerianda. 1 Coríntios 4:20, você já pôs? Já, e o que eu estou fazendo aqui que eu não li? Porque o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. Meu Deus, como Paulo falou do reino, gente. Colossenses 1:13. Aleluia. E que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Uau! Então você foi transportado já. Você não é mais vocês não são mais filhos das trevas. Ou melhor dizendo, também não são mais filhos deste mundo. Jesus até fala sobre isso. Olha, os filhos deste mundo, nesta geração, são mais prudentes que os filhos do reino. Olha o que ele fala. Nós temos uma categoria que é divina na nossa vida. Categoria divina, duplicata de Deus da categoria divina. Pode dizer. Põe a mão na sua cabeça. Diga comigo. Eu sou duplicata de Deus da categoria divina. Em Cristo Jesus. Não parou, não terminou, aliás. E o reino de Deus veio dentro de mim. Eu preciso expressá-lo. Eu preciso vivê-lo. As pessoas que não conhecem precisam conhecer através da minha vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Tessalonicenses 1:4. Não acabou, espera um pouquinho, vai acabar. Espera aí, ainda não acabou. Louvado seja, não conhecendo, irmão. Não é esse. 1:4. É 1:4, então põe 5. É isso aí. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras. Olha só o que é o reino. Mas também em poder e no Espírito Santo, em plena convicção, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. Amados, eu tenho certeza que a partir de hoje você vai pensar muito a respeito disso e vai começar a se revestir no reino de Deus, para entender que lá fora você precisa expressá-lo. No seu trabalho, ele precisa se manifestar lá dentro, Deus Santo, porque aqui ainda é um país que você tem liberdade para fazer isso. Olha só, você viu o testemunho do Henrique, que teve na Coreia, 3 meses na Coreia? 3, 4 meses. Eles não podem falar, não podem abrir a boca na Coreia do Norte. Então, as pessoas viam, quando eles iam comer, eles oravam, ali bem baixinho.
Estavam sempre juntos, a equipe. E sem falar. Porque você viu lá, não consiste em palavras, muitas vezes você não precisa falar. E as pessoas, os norte-coreanos, que alguns servindo lá no restaurante, hotel, sei lá, os conhecendo, o guia, começou a notá-los. Falei, eles têm alguma coisa diferente. Eu nunca vi isso. Quem é vocês? Eu preciso saber. E lá você não pode falar, a não ser que eles perguntem. Aí você está liberado a falar, se eles perguntarem. Aí ele perguntou, pera um pouquinho, eu vejo vocês... Ele não falou orando, porque ele nem sabia o que era isso. Mas eu vejo vocês falando lá, de cabeça baixa, quando vão, antes de comer. E eu vejo que vocês têm uma amizade, uma comunhão. Eu não vi isso aqui, eu não conheço isso aqui na Coreia do Norte. Vocês podem me dizer o que significa isso? Eu olho para vocês, há uma aparência diferente em vocês. Aí vocês me falam o que é. Aí eles começaram a falar. Porque ele perguntou. Se converteu. Dê um aplauso a Jesus. Isso também faz parte do poder do reino de Deus. Isso é fantástico. Agora, se você tem algo que é inabalável, você não pode guardar dentro de uma gaveta. Você não pode deixar de mostrar, de expressar, de falar dele. Como eu disse, ainda mais num país que você tem livre liberdade de expressão. E agora muito mais, né? Talvez corríamos o risco de não ter, mas agora muito mais. Imagino que as pessoas estão passando na Venezuela. Eu oro todos os dias, falando isso diante do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Todos os dias eu oro por aquela nação, porque eu não me conformo com aquilo. Oro pela Coreia do Norte. Oro pela Eritreia. Já ouviu falar? Fica na África. Oro pelo Iriã Ocidental. Pastor, você está falando em que língua? Falo em português, por enquanto. Eu oro por Papua Nova Guiné. Eu oro por Botsuana, na África. E eu vou falar uns nomes aqui que você vai ficar meio esquisito. Eu oro, por exemplo, pela República Central Africana. Isso talvez muitos saibam que existe. Eu oro por Azerbaijão, Cazaquistão, Turcomenistão, Tajiquistão, Quirgízia. Eu fiz questão de começar a gravar esses nomes porque eu quero orar para as nações. Eu oro pelas nações porque Deus precisa que você ore pelas nações, porque o reino precisa chegar lá. E a oração já é algo importante para Deus se mover e mandar anjos lá e abrir portas lá. Aleluia, oro pelo Camboja, pelo Laos, pelo Vietnã, aleluia, Jesus, pela Eslovênia, Eslováquia, Croácia, Crimeia, Bielorrússia, eu oro pela Letônia, Lituânia, eu vou falando os nomes diante de Deus. Eu oro por todas as nações da terra que está na minha mente. Por quê? Porque eu respiro o reino. Então eu tenho que orar a Deus. Eu não sei se ele vai me mandar para lá. Talvez vá de tanto. Eu já tive uns sonhos que eu não posso falar aqui. Eu creio que Deus vai cumprir muitas coisas na sua vida. Deus está me dizendo, se você quiser acreditar, mas você vai acreditar porque você estava pensando nisso. Você estava pensando o seguinte: eu preciso buscar mais. Eu preciso ter mais esse poder na minha vida. Era isso ou não? O Espírito Santo é fofoqueiro santo. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Tem muitas coisas que você nem vai se lembrar mais do seu passado, porque isso vai ficar para trás na cruz de Cristo. Eu vejo você profetizando, eu vejo você louvando, eu vejo você ministrando, eu vejo cura saindo pelas palavras dos teus lábios. Teve um dia que eu fui pregar lá, não sei aonde, numa cidade aí do interior. O Senhor, a partir dali, Deus sempre me dá essa palavra. Senhor, e ali, como é que é? Eu preciso pregar lá, é para pregar mesmo? Eu abri a palavra, Salmo 45. E a minha língua é a pena de um escritor. Falo, Senhor, obrigado. Amado, foi poderoso. Aleluia. Quando você começa a se apaixonar pelo teu novo país, reino de Deus, você se torna
um destro escritor pela tua língua, por isso começa a falar das coisas de lá. Uau! Aleluia! Louvado seja. Agora, você tem algo que é inabalável. Como que você não vai fazer crescer esse negócio dentro de você se é inabalável? Tudo aqui é abalável, mas o reino não. Hebreus 12, 28. Glória a Deus. Pelo que recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e temor, com conduta, porque o que você fala pesa, o que você pensa pesa, sabia? Os pensamentos são como ondas, eles andam no reino espiritual. Oh, recebemos, fala, eu recebi um reino que é inabalável. O que eu estou esperando? Não tem erro, mano. Quando você começa a entrar nesse veio do reino de Deus, amado, você não quer parar mais, a coisa começa a acontecer mesmo na sua vida, aleluia. Porque desde que Jesus começou a falar do reino, quando ele sai pelo poder do Espírito do deserto, ele foi até Jerusalém, até o fim. Ele não parou mais. Aleluia. Muita gente aguardava o reino de Deus. Até um homem que estava dentro do sinédrio. Abra em Lucas, capítulo 23, se não me engano, versículo 51, se não for, a gente vai em outro. Mas é lá. Nossa, está em Lucas 23, gente. Falei que minha Bíblia é ensinadíssima. É muito ensinada. É demais. Até as folhas saem voando, às vezes. Não saiu aqui outro dia, fica quietinho. O qual não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, lá no sinédrio, ele fazia parte do sinédrio, que é o José de Arimateia, que era um empresário. E diz que ele era discípulo de Jesus, olha lá, e que esperava o reino de Deus. Interessante, que Deus deu as promessas para Abraão, 2000 anos antes de Jesus chegar. E os fariseus, doutores da lei, escribas, os sacerdotes não entenderam nada. Nada. Eles não entenderam e não viram que todas as profecias acerca do Cristo que haveria de vir se cumpriram integralmente nele. Eles não perceberam isso. Não perceberam que fazer aqueles milagres somente poderia fazer o Cristo que haveria de vir, ele fez. Ressuscitar mortos era com ele. Andar sobre as águas era com ele. Multiplicar pães e peixes era com ele. Tinha muitos fariseus ali o dia que aconteceu isso. Curar cego, coxo, paralítico, mudo, surdo. Levantar aqueles que estavam inertes, como aquele homem que foi levado por uns 4 num leito. Só poderia ser o Cristo. A palavra que ele falava acerca do reino, os fariseus mesmo ficavam estonteados. Mas em vez deles terem recebido, entenderem que ele era, terem entendido que ele era o Cristo, não, ficaram enciumados. Meu Deus. Tem muitos lugares que você não vai ser recebido. Como é que é o negócio? Bate o pó no seu sapato e vai embora. Abre Mateus capítulo 10, aí nós vamos encerrar. Aleluia. Ele mandou 12 primeiro, hein? Mas olha o que faz o reino. Deixa eu falar aqui um negócio. Primeiro versículo 8. Não, versículo 7. Para você entender que esse reino é poderoso, gente. Para você entender que isso não é uma brincadeira. É algo muito forte. E que nós precisamos viver isso. Olha só.
E indo, pregai, dizendo, o reino dos céus está próximo. O que eles fizeram? Até Judas fez. Curai os enfermos, para dizer que o reino de Deus estava chegando. Só para dizer isso, para mostrar isso. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos. Sangue de Jesus é poderoso. Expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Eles expulsaram demônios, eles limparam leprosos, ressuscitaram mortos e falaram do reino. Mas primeiro o reino. Quando eles falavam do reino, os sinais acompanhavam e as coisas aconteciam. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Não tem erro. Não tem erro. Não tem erro. Eu vou dizer para vocês, Deus nunca me deixou na mão. Nunca. E nunca vai te deixar na mão. Nunca. Então, a primeira coisa, você precisa crer veementemente nisso. Você precisa mergulhar nisso, não ficar mais na superfície. Superfície vão ficar aqueles que não querem vencer os limites. Tem muita gente que vai ficar na média e não vai vencer os limites, mas eu quero que você vença os limites, que você ultrapasse os limites e que você queira de fato fazer isso, que você queira ir para cima, porque não tem erro. Se você resolver diante de Deus, eu quero ser um rompedor, tem um termo em inglês que fala break it through, eu quero romper, eu quero ir adiante, eu não quero ir até um certo ponto, porque eu pensei em quem tenho crido, e Ele tem poder para manifestar até onde eu queira ir, e eu quero ir muito longe com isso, eu quero atravessar fronteiras com isso, eu quero que o Senhor alargue o meu território, alargue as minhas fronteiras pelo poder dEle, para que o reino dEle se estenda, amados, isso vai acontecer em nome de Jesus, amém? Aleluia. Você nasceu de novo. Primeiro, você não é mais nascido de mulher. Você é nascido do Espírito agora. Amém, amados? Você passou a ser lá de cima. Então, como você passou a ser lá de cima, tua vida mudou da água para o vinho. Então você pode ter isso, uma coisa que é ilimitada. O reino de Deus é a multiforme sabedoria, porque ela se trata da multiforme sabedoria de Deus. Então você sim nasceu, foi talhado pelo poder de Deus, recebeu um selo, o Espírito Santo, para ser mais que vencedor, para ser um conquistador, para fazer o reino acontecer lá na tua empresa, no teu trabalho, na tua casa. E para fazer isso se alargar, amados, não seja agente secreto, mas seja um propagador desse reino, porque é o reino que não tem fim, é de vida eterna. Aleluia. Xaramanagassurianda lamahai. Feche os teus olhos, faz o Espírito Santo fluir aí, faz. Xeremasta bracalamassurianda. Obrigado. Lamassubicanta. Ei, Jesus Santo, Deus de poder e fortaleza, o Deus vivo, autor da vida indissolúvel. Eu posso te pedir um negócio, te dar uma lição de casa? Tem muita gente ainda que não sabe o que é lei e o que é graça. Deus me deu uma mensagem na quinta-feira, chamada A Chave da Morte e o Poder de Vida Indissolúvel. Eu gostaria imensamente que você, a menina já subiu lá no YouTube, que você ouvisse aquela mensagem para a glória e honra de Deus. Porque tem muita gente que ainda não se compenetrou e não entende muito disso. Você vai entender o que aconteceu na cruz com muito mais clareza. Aquilo vai ficar muito claro para você, porque te dá esse entendimento. Para você viver muito mais livre do que você está vivendo, amém? E viver mesmo a graça de Deus na sua vida, aleluia.
Glória a Deus. Amém, amados? Glória a Deus, amados. Você está aí, aleluia. Dê um aplauso a Jesus. Pula da cadeira. Aleluia. Quem tem alguém doente, com dor, com febre, com vírus, tem alguém com algum problema? O que você tem? Hã? O muco. Você não toca o pela direita. Nasais agora. Instrução de Satanás nas suas vidas. Repreenda Jesus. Vai estar indo todo mal. Sai agora. Espírito Santo. Espírito de glória. Tu és aquele que dá a respiração normal para nós. Faz nós nos respirando. Espírito agora, Maurício. Renova, Jesus. Renova. Renova ele, Jesus. Renova suas vias respiratórias. Renova sua respiração. Em nome de Jesus. Agora, Jesus. Agora. Obrigado, Jesus. Obrigado, Santo Santinho. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, pela minha libertação. Em nome de Jesus. Isso é libertação. Abriu esse? Vai abrir esse. Esse lado esquerdo vai abrir agora, hein? Lado esquerdo das suas vias nasais. Abra-se agora. Abra-se agora. Eu dou uma ordem em nome de Jesus. Xerecalaba. É livre. É livre. Como na garabassa.
aí.